Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Nós estamos no capítulo 8, o espaço urbano brasileiro. Página 198, o predomínio da selva de pedra, construção da espacialidade urbana brasileira. Vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala de urbanização. Então, o que é a urbanização? É o crescimento das cidades, tá? Tanto em população quanto em extensão territorial. Tá? É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com consequente a migração populacional, tipo campo à cidade, que é o quê? Que é o êxodo rural. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. Quando fala da transferência aqui, está falando da transferência da população rural para as cidades, tá? E aí a gente dá o nome de urbanização. Página 199. As causas da urbanização. A gente tem a industrialização, né? Todo mundo quer vir para trabalhar, principalmente após a Revolução Industrial. E o êxodo rural, que é a saída do campo, da zona rural, para onde? Para a cidade. Então, vamos marcar os dois pontos, tá? Quando se fala das causas da urbanização. Vamos, urbanização no Brasil, tá? Até 1950, o Brasil ele era agrário. A partir de 1950 e com o advento das revoluções industriais, o Brasil começou a ter uma taxa de urbanização maior. Vamos observar, tá? Esse gráfico de barras, tá? Em azul, a urbana, tá? Em rosa, rural. Observe que até 1950 o nosso país era mais rural do que urbano, como eu falei para vocês. A partir, tá, do implemento das indústrias, tá, o nosso território ele começou a ter um crescimento urbano enorme por conta do quê? Por conta da industrialização. Página 220, relação campo a cidade. Vocês sabem que o campo produzem bens primários. Que bens primários são esses? Né? São nossos alimentos, né? Que vai para a zona urbana, para as feiras ou para o mercado para serem o quê? Consumidos. Então, a população da cidade tem uma relação com o campo, porque todos os alimentos que nós comemos, né? Todas as leguminosas, né, todas as hortaliças e frutas advêm da onde? Do campo e vêm para a cidade para a gente poder consumir nas feiras, tá? Bom, vamos falar do histórico da urbanização no Brasil. Vamos marcar o segundo parágrafo quando eu falei que até 1950 o Brasil era totalmente o quê? Agrário. A partir de 1950, a população urbana começou a crescer progressivamente por conta do quê? Por conta do emprego nas industriais, tá? E aí começou a ocorrer o quê? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do campo para a cidade. Página 201 está mostrando a densidade demográfica, como pode observar, o litoral brasileiro é o que mais tem, ó, olha a legenda, é o que mais tem a população. E vamos marcar o último parágrafo de fala de rede urbana. Bom, o que é uma rede urbana? Bom, a rede urbana de um país possui cidades posicionadas, tá? Em diferentes escalas de uma hierarquia, tá? De uma hierarquia das cidades, tá? Que pode ser uma cidade global, metrópole nacional, metrópole estadual, metrópole regional, tá? Até cidades de médias e pequenos portes. Então, a rede urbana é um conjunto de cidades que mantém relações comerciais, industriais, culturais, financeiras e políticas entre si, tá? Vamos marcar redes urbanas. Página 202. O que é uma hierarquia urbana? Bom, a hierarquia urbana, tá? A gente nós temos a metrópole, nós temos a metrópole nacional, a gente tem a metrópole estadual, a regional,
cidades médias, cidades de pequenos portes. Então, nós temos uma hierarquia urbana em relação, tá, ao nosso Brasil. A primeira é a metrópole global, tá? O que são metrópoles globais? São cidades que polarizam em torno de si, uma área que vai além do território nacional, expandindo a sua influência geoeconômica para outros países, tá? Que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro são as metrópoles globais, tá? Então, vamos marcar o segundo parágrafo. Nas metrópoles nacionais, tá? São grandes metrópoles que possuem um nível de influência apenas dentro do país, que é o caso, tá? Que é o caso de Belo Horizonte e Porto Alegre, tá? Curitiba, Brasília também, Salvador, tá? Metrópole regional. O que é uma metrópole regional? São metrópoles de porte médio com população que não costuma ser maiores de 4 milhões de habitantes e que influenciam apenas uma região próxima, que é o caso de Manaus, tá? Que é o caso de Belém, Goiânia, tá? Nós temos também os centros regionais. O que são centros regionais? É uma cidade que possui influência econômica, política, cultural ou social sobre uma determinada região. Em sua maioria, as cidades médias com população de 100 a 50 mil habitantes, que é o caso do Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, Londrina, tá? São chamadas de centros regionais, tá? Vamos continuar esse parágrafo na página 203. E na página 203 a gente tem os centros subregionais. O que são centros subregionais? É uma categoria de cidade da hierarquia urbana do Brasil que compreende cidades que exercem influência preponderante sobre os demais centros próximos, tá? Por se distinguir em bens e serviços, movimentos culturais, movimentos políticos, que é o caso de Caruaru, Campina Grande, Vacaria, Formiga, né? Jales. E aqui a gente está mostrando, ó, a hierarquia urbana. Metrópole global, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, ó, metrópole global, ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Metrópole nacional, ó, São Paulo, tá vendo, ó. Aí tem metrópole regional, ó, metrópole regional. Aí tá falando centro subregional, ó, centro subregional. Aí centro regional, depois centro subregional 1 e 2. E aqui tá mostrando a hierarquia urbana. Isso é uma hierarquia. Metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, centro subregional 1 e centro subregional 2. Regiões metropolitanas. A gente está falando de conurbação. O que é conurbação? Conurbação é a junção de duas ou mais cidades, tá? Que aí formam um sítio urbano. Na verdade, tá? O ABCD paulista nada mais é do que um sítio urbano, uma conurbação. A, Santo André. B, São Bernardo do Campo. C, São Caetano do Sul. E D, Diadema. São cidades pertencentes à Grande São Paulo, tá? Aonde tem um polo industrial muito grande, tá? Onde tem serviço de grande aglomeração. ABCD, Santo André, A, São Bernardo do Campo, B, São Caetano do Sul, C, e Diadema, D. Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo e vamos marcar o segundo, que fala da região metropolitana, tá? O que é uma região metropolitana? Ela consiste em uma área composta por um núcleo urbano densamente povoado
e por suas áreas vizinhas menos povoadas. Então, vamos marcar todo o segundo parágrafo, que termina na página 205. Página 205, quando fala, tá? Da segurança, do esgoto que devem ser abordados. Vamos marcar também o último parágrafo, que fala das regiões integradas de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico. O que é regiões integradas de desenvolvimento econômico? São áreas de regiões metropolitanas brasileiras, porém situadas em mais de uma unidade federativa, tá? Vamos lá, o exemplo: Brasília e Goiás. As pessoas que moram mais perto do entorno de Brasília vão até a capital de Goiás para poder usar algumas coisas. Não deixa de ser também um processo de conurbação, que é a junção de duas ou mais o quê? Cidades, tá? Aqui está mostrando as regiões metropolitanas, tá? Em vermelho mais escuro, colar metropolitano, a região integrada e aglomeração urbana, as regiões metropolitanas do território brasileiro. Página 206, a formação da megalópole brasileira. O que é megalópole? Megalópole é uma extensa região urbana, tá? Pluripolarizada por diferentes metrópoles, tá? Ou seja, conurbada, juntas, tá? A megalópole é uma região formada por várias grandes cidades interligadas entre si, tá? De uma forma de uma rede estrutural. Então, a gente tem as duas maiores megalópoles, são a Grande São Paulo e o Rio de Janeiro, tá? São as maiores megalópolis do Brasil, tá? É importante vocês saberem. Quais são as duas maiores megalópolis? A gente tem São Paulo e nós temos Rio de Janeiro, tá? Aqui está mostrando as megalópolis brasileiras, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Página 207, problemas urbanos. Bom, todos os problemas urbanos que nós temos, está mostrando aqui nessa foto, a desigualdade social. Nós temos favelas ao entorno de grandes o quê? Prédios. A gente está mostrando aqui uma desigualdade, né, social. Na verdade, o que essa foto está mostrando, tá, é que a maioria, né, do êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, não consegue um emprego digno, consequentemente não consegue uma moradia digna e vai morar em áreas, tá, subhumana, onde geralmente, né, as casas são construídas, né, com produtos irregulares, tá, ou doados pela população para poder morar. Então vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala do intenso processo de urbanização, tá? Que começou com diversos problemas. Entre elas é o quê? Tá? É a desigualdade social que nós temos, principalmente nas nossas metrópoles, Rio de Janeiro, né, São Paulo, tá? Vamos marcar também o último parágrafo, que vários problemas se reproduzem dentro da urbanidade, né? Dentre ela é a valorização, né, da rede urbana, né, da terra urbana. Você vê, ó, naturalmente aqui era uma terra devoluta, ou seja, vazia, baldia, e a pessoa começou a urbanizar. Aí começou a ter o quê? Gueto, né, e periferia, né? Periferização é periferia. Periferia são lugares mais pobres do que, né, não fala, eu moro, sou rica, moro na Zona Sul, né? Ah, você é pobre, né? Mora na Zona Oeste. Tem essa divisão, tá? Essa desigualdade social no nosso, principalmente no nosso Brasil.
Página 208 está falando da proliferação das favelas, né? Que não tem água encanada, não tem coleta de lixo, não tem segurança pública. Às vezes, a luz é puxada de um fio que, quando pega queima um barraco, queima todo mundo. Isso é, tá? Isso é a grande desigualdade que a gente tem no nosso, né, no nosso território brasileiro. E as migrações pendulares, eu já falei para você, que é quando o pai sai de casa para trabalhar e volta. Vai e volta, vai e volta. Vamos marcar também. Para casa, página 208. Para casa, página 209. Página 210, nós vamos falar dos problemas, tá? Que nós temos nas nossas cidades. Os problemas ambientais urbanos, página 210. Bom, vamos marcar todo esse parágrafo da poluição, né? Essa poluição é decorrente do quê? É decorrente de carros, motos, caminhões, ônibus, tá? Que infiltram, né? Essa poluição pode ser do ar, pode ser rios, pode ser visual, tudo é poluição, tá? Mas vamos falar primeiro da inversão térmica, como vocês estão vendo aqui. O que é uma inversão térmica? A inversão térmica é um fenômeno da atmosfera, tá? De milhares de metros de espessura que ocorre quando uma camada de ar frio se posiciona sobre a cidade industrial e é repentinamente encoberta por uma camada de ar quente que aprisiona. Isso é uma inversão térmica, tá? É um fenômeno atmosférico de milhares de metros de espessura que ocorre quando uma camada de ar frio posicionada sobre a cidade industrial é repentinamente encoberta por uma camada de ar quente que aprisiona. Isso aqui é uma inversão térmica, tá? Ilhas de calor. Vamos marcar. O que é uma ilha de calor? Tá? Vamos marcar esse parágrafo da página 210, que termina na página 211, e vamos ver o esquema da ilha de calor. É um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana, tá? Que, se comparada à rural, isso quer dizer, né, nas cidades urbanas, tá? O calor é maior do que na área rural. Por quê? Porque nas cidades nós temos prédios, nós temos asfaltos, tá dando para entender, né? E na área urbana eu tenho o quê? Eu tenho plantação, eu tenho barros, né? Então, na área urbana, a temperatura é menor. Então, a gente chama de ilhas de calor, que é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura. Claro, na parte urbana, a temperatura é maior por causa dos prédios, do asfalto, né? Na área rural é menor, por quê? Nas áreas rurais, porque a gente tem o quê? Plantações, né? A gente tem o campo, a gente não tem asfalto, é mato, então a temperatura é mais amena, tá? Chuva ácida. O que é uma chuva ácida? São chuvas produzidas por gases, né? Que saem das fábricas, saem de motor, em especial quando a queima do carvão mineral, tá? Que são liberados para a atmosfera óxidos de enxofre, nos quais reagem com vapor d'água, produzindo ácido sulfúrico, dando origem à chuva ácida, que destrói principalmente, tá? Esculturas, tá?
A gente tem muito em São Paulo, né? Não é porque você vai chover e vai furar teu guarda-chuva, não, tá? A chuva ácida se dá porque queima de carvão mineral, petróleo, que são liberados para a atmosfera, esse óxido de enxofre, que reage com o vapor de água da chuva, que quando a água sai aquele ácido sulfúrico, dando origem a essa chuva ácida. Página 212, outro problema é o lixo nas cidades brasileiras, né? Tem alguns lugares que não passa, né, a coleta de lixo. E aí fica aqueles entulhos de lixo que começa a dar o quê? O chorume, né? Que é aquele líquido escuro, né? Que é a decomposição do lixo orgânico. Esse é um dos maiores problemas que nós temos nas cidades brasileiras, que é o acúmulo de lixo, tá? E esse acúmulo de lixo atrai rato, barata, né? Mosquito, sem contar com o fedor do chorume. Esse é um dos problemas, tá? Mais perigosos dos nossos problemas ambientais. Vamos marcar também o último parágrafo, quando fala da reciclagem. O ideal é isso, tá? É apontada para a solução dos lixos, tá? Que é a compostagem. O que é a compostagem? É o reaproveitamento de resíduos orgânicos, como alimentos, tá? De origem vegetal, animal, né? Para fazer o quê? Para fazer... peraí, vou falar para vocês. Para colocar nas plantas, né? Como produtos orgânicos, tá? Essa compostagem, ela serve para isso, tá bom? Outro problema é a poluição das águas, né? Que a gente começa a ter a degradação, né? E ali aquela água começa a não mais, né? Você conseguir beber. Se você pega e começa a jogar animal morto naquele rio, se você começa a jogar lixo orgânico ali na beirada daquele rio, o que vai acontecer? Vai acabar com a biodiversidade. O que é biodiversidade? Né? É a fauna e a flora que ali vê, tá? E aí, aquela água que você costuma beber, você não vai poder beber mais, porque você vai ter o quê? Bactérias, né? Você vai ter vermes, você vai ter diarreia, você vai ter vários problemas, porque o homem jogou o lixo, né? Sem consciência naquele rio que o próprio homem utiliza. Página 214, a poluição atmosférica também é outro fator, né? Dos gases de dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido, né, de azoto, né? Que sai de carros, né, de caminhões, de ônibus, é um problema também ambiental. Vamos marcar esse parágrafo. Na página 215, vamos marcar também a poluição do solo, tá? Quando o homem, né, ele infiltra produtos, principalmente quando ele joga no solo e vê o aquífero aqui, que é água subterrânea, né, que contamina o aquífero. Se eu tenho um aquífero aqui do lado e eu fico jogando lixo, aquele chorume vai entrar na água subterrânea e vai poluir aquela água subterrânea. Vamos marcar a poluição do solo. Página 216, vamos marcar também a poluição sonora, né? Seja ela por buzinas ou seja ela por o homem com a britadeira. Aqui está mostrando até a poluição do solo, né? A poluição sonora também é um problema muito ruim. Vamos marcar na página 217 a poluição visual, principalmente quando a gente vê, né, não só outdoor feio, ou quando a gente vê pichações feias também,
em fachadas, né? Quando a gente vê alguma coisa feia em alguma fachada, é uma poluição visual. Para casa, página 219. Para casa, página 221. Para casa, página 222. Para casa, página 223. Para casa, página 224. Para casa, página 225. Para casa, página 226. Para casa, página 227. E para casa, página 228. Caraca, quanto para casa. Beijo, meus amores. Ficam com Deus.